se falar muito, se o hip hop ele é de esquerda, se politicamente ele é obrigatório ser de esquerda. E aí eu emendo já nessa sua fala também, artes plásticas também, que já me cobraram isso. Artes plásticas também, você ser artista, você tem que ser voltado à esquerda, literalmente, senão você não tá no meio, você não tá vendendo aquilo que você tá pregando. Foi exatamente isso que me falaram. Então, eu sempre compro essa briga. Eu tenho um vídeo meu no meu Sei. canal no YouTube recente falando sobre isso. Por quê? Porque a internet tá lotada dessa conversa, né? Então você entra nas páginas de rap, eu sigo algumas, e o assunto sempre volta e tal. Por quê? Porque, obviamente, nos últimos anos, sobretudo durante o governo do Bolsonaro e tal, é, essa conversa surge de novo. Né? Então, por quê? Porque, obviamente, você vai encontrar muita gente de periferia, de quebrada, que votou nele e que apoia ainda hoje ele e tal. Então, começa o questionamento. Ah, mas o cara é o pobre de direita. Ah, não pode, porque o pobre tem que ser de esquerda, não sei o quê. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, e acho que é o que ninguém faz direito, é entender, saber do que nós estamos falando. Né? Do que nós estamos falando quando a gente fala que uma pessoa ou uma cultura inteira precisa ter um determinado viés político. Então, assim, quando eu digo assim, todas as pessoas que estão lá nas redes sociais, na internet, batendo o pé e gritando que o hip hop tem que ser de esquerda, essa pessoa está falando isso por uma série de fatores, mas o principal dos fatores é que quando ela olha para a direita, ela enxerga o mal absoluto. Então, assim, não é possível que uma pessoa da periferia, da quebrada e o próprio hip hop sejam de direita. Por quê? Porque na cabeça dela, a direita é uma coisa ruim. Porque na cabeça dela, como é que as coisas estão divididas? E isso é também meio do senso comum das pessoas, né? A esquerda se preocupa com o pobre, com a justiça social, com aqueles que são os desvalidos Nossa, e isso é tal, não uma sei o que forma de lá. escravidão E total. a direita se preocupa com o capitalismo, com a riqueza, com o burguês, com não sei o quê. Tá, essa divisão é uma divisão clássica a respeito das coisas. Óbvio que essa divisão foi criada pela própria esquerda. Quer dizer, o Marx, quando, né, desde ele lá, quando ele divide as coisas em O Marx é classes o e cara tal. mais burguês que já vi na minha Não, mas vida. veja, sim, falando em termos Sim. meramente conceituais, quando ele diz que a sociedade moderna, sobretudo, está dividida em classes e que essas classes são duas, você tem os burgueses e tem os proletários. Então, quando uma pessoa hoje, em 2025, né, que gosta de rap, gosta de hip hop e tal, ele fala assim: não, o hip hop é de esquerda. Você vai perguntar para ela por quê? A resposta dela para você vai ser quase sempre a mesma. Tipo, por quê? Olha o que a direita é. Olha o que a direita faz. A direita é o Bolsonaro, né? Que odeia os pobres, odeia os pretos, é racista, é não sei o quê, tal. E a esquerda é o quê? Não, a esquerda se preocupa com a justiça social, se preocupa com os pobres, se preocupa com que todo mundo tenha moradia e tal, não sei o quê. Então, assim, a imagem que ela tem da esquerda e da direita são imagens idealizadas. Esse é o primeiro ponto. Isso era um filme na minha cabeça. Não, são idealizações, tá? A pessoa, assim, é óbvio que ela pode ser ignorante a respeito dessas coisas, porque elas não são simples de entender mesmo. O problema é que as pessoas hoje, de novo, nas redes sociais, elas querem medir as coisas pela sua ignorância. Então, o que as pessoas têm a respeito de direita e esquerda no Brasil são idealizações. Então, ele idealiza a esquerda e ele idealiza a direita. Ele não tem nenhum conhecimento a respeito de nenhuma dessas duas vertentes políticas em profundidade. Sim. O que ele tem é meia dúzia de catados de informação que ele pega pela internet, ou que ele leu 2 livros de autor, sei lá, de esquerda e tal, e pronto, ele já fez um... Então ele já tem certeza que a direita é ruim e que a esquerda é boa. E que se você é de direita e você é pobre, você tá completamente, você tá tipo, botando a cabeça dentro da boca do leão. Agora, é preciso ser muito ingênuo de achar que as coisas se dão desse modo. É preciso ser muito ingênuo. Né? E um exemplo São simples simples, assim, né? um Tão exemplo simples. simples para voltar numa coisa que eu acabei de dizer,
que é o abolicionismo brasileiro. Uhum. Então, Uhum. o projeto de abolição no Brasil Aham. e o abolicionismo brasileiro, todas aquelas pessoas que trabalharam, ou a imensa maioria das pessoas que trabalhou pela libertação dos escravos brasileiros e que lutou e que fez acontecer a abolição no Brasil, eram pessoas que hoje seriam consideradas, pelas suas ideias, pessoas de direita. Sim. Luiz Gama, Rebouças, Patrocínio, Nabuco, todos esses caras, pelas ideias que eles tinham, pelas coisas que eles escreveram, pelos ideais que eles tinham no processo de abolição, esses caras, olhados pelo que eles disseram e escreveram, hoje eles seriam colocados à direita. Sim. Então, veja, então, eu estou dizendo aqui, olha o que eu estou dizendo, o abolicionismo brasileiro, o movimento social e político mais importante da história do Brasil, para mim, é o abolicionismo. Sim, tá? com Então, certeza. o abolicionismo brasileiro Com certeza. foi um movimento liberal Com certeza. e, de certo modo, conservador, no sentido de nós queremos acabar com o sistema de escravidão, mas sem destruir com o tecido social do país. Uhum. Então, por isso que a coisa foi... Claro que foi um movimento radical, no sentido de nós queremos abolição sem indenização. Por exemplo, essa era uma luta dos abolicionistas, Sim. porque quando começou a chegar muito perto da abolição acontecer, os senhores de escravos começaram a dizer, tá bom, então, mas a gente quer ser indenizado. E aí, tanto os abolicionistas quanto o próprio Dom Pedro II fala, não vai ter indenização nenhuma. O Se cara, alguém além de tiver deixar que o ter... escravo livre, ele queria dinheiro para isso. Porque assim, ele falava... Aquilo era um produto para ele, né? O argumento dele eu vou perder a minha propriedade. O escravo era uma propriedade dele. Então, assim, para eu deixar esse cara soltar esse ou esses monte de escravos que eu tenho aqui, alguém precisa pagar por isso. Eu preciso ser indenizado. Porque eu vou perder minha mão de obra, vou perder minha propriedade, tal, não sei o que lá. E os abolicionistas escreveram em seus manifestos, abolição sem indenização. E bateram o pé e discutiram e tal. Então, nesse sentido, foi um movimento radical. Nós queremos a abolição imediata. Não é esse negócio, não, espera, daqui 100 anos não vai ter mais. Não. Nós queremos agora. E sem indenização. Então, foi um movimento radical. Só que ele não foi um movimento, por exemplo, revolucionário. Sim. Não, quebra tudo, foge todo mundo das fazendas, mata o senhor de engenho e... Não foi. Não foi igual aconteceu lá no Haiti, por exemplo. Que acontece até hoje, né? O Haiti Então, até assim, hoje. Foi um movimento, pelas suas ideias, pelas ideias que fundamentaram esse movimento, pelos autores que inspiraram esses intelectuais brasileiros, o abolicionismo foi um movimento de direita. Olha isso. Ponto. E veja que curioso. Na época... Foi de direita, mas naquele momento não tinha a ideia de direita ou esquerda. Não, tava calma, tão vívido eu ia falar assim. isso agora. Na época, eles eram chamados de comunistas. Exato. Isso, já vi. Eles eram... Eu fiz um vídeo, tem um vídeo no meu canal do YouTube recente, que o Luiz Gama escreveu um artigo para se defender dessa acusação. Estão me chamando de agente da Internacional. Eu não sou e nem nunca serei agente de insurreições. Luiz Gama. É isso. Tá? Luiz Gama, que era maçom, que era um liberal. Não. Eu não tenho nada a ver com a Internacional. E ele tá falando da Internacional Socialista. Da primeira, se eu não me engano. Sim. Né? Dos anos 1800 e qualquer coisa. Sim. 60 e pouco. Então, não sou. O André Rebouças precisou se defender várias vezes dessa acusação. Vocês são tudo socialistas comunistas. Não somos não. Não somos. Então, ele se defendia dessa acusação, para ver como essas coisas já na época eram como é que se fala? Confusas. Mas, repito, hoje, se você ler um texto do André Rebouças, se você ler um texto do Tobias Barreto, que foi outro negro brasileiro, filósofo, poeta e tal. Será que a esquerda lê esses autores? Às vezes lê. Às vezes um ou outro lê. Mas assim, já lê com a predisposição
de pensar isso ou aquilo. Então, quer dizer, aí você não consegue ultrapassar O entendimento. o entendimento. O que você está tentando encontrar ali é só o viés de confirmação. Então, assim, vamos lá, para eu finalizar a explicação. Então, nesse sentido, você tem o principal movimento negro brasileiro do século XIX, que foi o abolicionismo, como um movimento liberal. Sim. E, em certo sentido, conservador, no melhor sentido do termo. Depois eu posso até explicar o que eu chamo de conservadorismo. Mas assim, vamos lá. O maior movimento negro organizado do Brasil, ainda hoje eu acho que ele é insuperado em termos de profundidade de ação, tudo que eles conseguiram fazer e tal, foi a Frente Negra Brasileira. Sim. Liderada por Arlindo Veiga dos Santos e no começo pelo José Correia Leite, que depois saiu e tal, né? Inclusive por incompatibilidade ideológica, digamos assim, porque o Correia Leite era um cara, ele mesmo se dizia um socialista, tal, mas quando você lê o Correia Leite, você vê que as coisas não são bem assim. E o Arlindo Veiga dos Santos, que era um católico, um professor de filosofia, um estudioso de Tomás de Aquino, traduzia obras de Santo Tomás e tal, era um grande intelectual. E muito católico e muito monarquista. Olha isso. Então, a Frente Negra Brasileira, pelas suas ações, pelas suas ideias, por aquilo que estava no fundamento da ação e das ideias daquele grupo, daquele movimento, a Frente Negra era um movimento de direita. Inclusive, o Arlindo Veiga era chamado de fascista, não sei o quê, tal, porque ele tinha afinidades com algumas ideias que na época, era assim, ou você era fascista ou você era comunista. Então, ele, como ele era... falei, que não tinha consciência, né, da direita. Não, é porque era uma época de muita efervescência ideológica nesse sentido, porque tinha acabado de ter a Revolução na União Soviética, então, quer dizer, tudo estava rolando ali. Ô, professor, voltando para nossa realidade, eu quero falar muito de quebrada, para a gente estar falando com pessoas que talvez não tenham o entendimento que a gente tem, entendeu? Uma forma mais simplória. A quebrada, exemplo, eu tenho 48 anos de quebrada, tenho 50 anos de idade. Quando eu vim para cá, eu tinha 2 aninhos. E quando eu cheguei aqui no Paraisópolis, a quebrada ela não era favela, era um monte de sítios que se vendia hortaliça e a maioria japoneses aqui. A gente não tinha ideia que isso ia se tornar isso. O que eu quero dizer que inconscientemente todo ser humano, a gente vive o capitalismo, porque você não vive sem isso, não tem como. A exemplo que isso daqui é o que é hoje por conta do empreendedorismo, que a esquerda odeia empreender hoje. Falam isso abertamente. Exemplo, é o tio do limão, né? É o tio que vende. Isso é empreendedorismo, cara. É o tio que vende alho, é o cara do pastel, enfim. Hoje se tornou isso aqui uma grande metrópole, é uma favela que é monstruosa. E a gente já tem classes sociais dentro da favela. A gente tem pessoas com muito dinheiro. A gente tem pessoas com grandes empresas que estão aqui dentro de verdade mesmo. A gente tem papelarias aqui do tamanho de uma Calunga. A gente tem redes de açougue, mercados grandes, enormes. Então... A quebrada mudou completamente. É outro pensamento. São adolescentes que hoje têm 2 formações, tem adolescentes que falam 2 línguas. Então, a mentalidade da quebrada, ela mudou por completo. E o que a gente tem na vivência, e um outro exemplo mais claro disso, 90% as pessoas acham que tudo que acontece aqui é o público. O assistencialismo aqui é 100%. Não, 90% aqui que é a transformação que ocorre de verdade mesmo, que existe uma transformação, que alguém muda de vida de verdade, é pelo privado. Então, empresas que estão aqui dentro, que dão cursos com relevância, que muda a vida da pessoa, que o adolescente ele entra dentro desse curso, ele faz um bom curso, ele sai de lá empregado de verdade. Eu tenho amigos da minha infância que quando ele foi a gente viveu junto, foi um cara que estudou muito por si só, estudou, né, todos nós estudamos em escola pública, alguma parte da minha vida eu estudei a metade no privado, que eu busquei isso pelo meu próprio suor. Esse cara, ele se tornou
ele entra no McDonald's, passa todo aquele trâmite do McDonald's. Você sabe, o cara entra lá limpando na limpeza, depois vai pro balcão, depois o cara se tornou um grande diretor da América Latina. O cara é daqui, do Paraisópolis, de Quebrada. Tem várias histórias assim. Mas tudo que eu vi também, isso foi o próprio esforço da pessoa. Não é pelo colégio. O colégio, ele é o básico do tudo. Se você não querer ser algo a mais, além disso, você não chega a lugar nenhum. Isso não não é uma dependência ou não é algo que o governo te dá. Isso é o básico também, até no privado, talvez a escola seja um pouco melhor, mas ainda assim é o básico. Se você não buscar melhorias por você, independente de governo, você não chega a lugar nenhum. Esse é o meu entendimento. É o que eu vejo dentro de uma quebrada, entende? Isso também é correto, trazendo isso da nossa realidade? Eu vou responder aí. E aí muda a mentalidade da quebrada, porque a quebrada tá buscando, é ela que tá indo atrás. Ela Mas eu acho que isso sempre que ela foi tá tão assim. dependente de governo, não. Eu acho que isso sempre foi assim. Ao mesmo O tempo governo tá entregando cesta básica, Bolsa Família, é isso que o governo tá fazendo, irmão. Nem a saúde, aqui a saúde pública nossa é administrada, o SUS aqui, pelo Albert Einstein. Olha a transformação que tem. O AMA é pelo Albert Einstein, o SUS é pelo Albert Einstein. Olha a transformação, é de boa qualidade sim, viu? Então, mas vê, de novo, assim, isso meio que sempre foi assim. Porque diante de um sistema que, de certo modo, prende você numa mentalidade de dependência, as pessoas precisam comer, precisam viver. Então, ao mesmo tempo em que ela acha que uma hora vai aparecer um político X ou Y que vai resolver tudo, ela vai cuidar da própria vida. Então, de novo, e aí vou terminar a resposta sobre o hip hop e emendando nessa. Claro. Porque quando o cara fala assim que o hip hop é de esquerda e coisa e tal, e que deve ser de esquerda, e eu disse que ele fala isso por quê? Porque ele vê direita e esquerda como idealizações. Por quê? Porque ele não consegue olhar para a realidade de fato. E qual é a realidade de fato? É mais ou menos essa que você acabou de me descrever aí. Então, assim, as pessoas da quebrada, elas estão se virando. Né? É o que eu chamo de ética de superação. Então, o pobre brasileiro, ele carrega isso nas costas. Então, eu vejo isso pela história da minha família, pela história de todo mundo que eu conheço, próximo, que nasceu, né, próximo a mim, na periferia também. Então as pessoas sempre se viraram. Sempre, nunca ficaram esperando. Por que não? Porque, então, assim, é claro que sempre existe aquela ideia de que vai haver um político, meio que um sebastianismo, que é uma ideia de que vai vir uma hora, um político vai resolver tudo. Mas enquanto ele não resolve, enquanto os caras não resolvem, as pessoas não estão esperando. Elas estão fazendo o que tem que fazer. O cara tá catando latinha quando quer, elas o cara estão tá fazendo catando o que papelão. tem Eu que ser conheço gente que catou latinha e ficou rico, professor. Conheço gente que catou papelão e ficou rico, professor. Conheço gente que vendeu limão, conheço gente que vendeu água, ficou rico, entende? Mas veja, isso assim... Rico no bom sentido, no listo da coisa Sim. mesmo. Sim, mas veja, então quando você olha para a realidade e você ultrapassa a idealização... Então, quando o cara fala que o hip hop é de esquerda, a minha pergunta para ele é a seguinte: tá, então o que você está dizendo para mim? Que a cultura hip hop como um todo, ela quer o socialismo? Essa é a pergunta, assim, é a primeira pergunta a se fazer. Tá, você acha que o hip hop é de esquerda? Legal. O que significa isso? Que a cultura hip hop, ela é uma cultura socialista? Talvez a resposta dessa pessoa, e um dia eu quero perguntar isso pessoalmente para alguém que acha que é assim, nem seja essa. Você deveria conversar com um cara que seja da Zulu Nation, discípulo do África Bambá. Você já ouviu falar isso? Sim, mas veja, então, sim. Às vezes a pessoa nem tem essa noção. Ela só acha que ser de esquerda é ser a favor dos pobres e ser de direita é ser a favor dos ricos. Então ela tem uma idealização. Não é isso. Por que não é isso? Primeiro que a realidade nos mostra que as coisas não são assim. Porque nós somos humanos e os humanos são complexos o suficiente para não ficarem presos em caixinhas. Né? Então, obviamente que o socialismo ele é um movimento de elite. Ele nasce de um movimento e um pensamento de elite. Tá, então, quer dizer, estou dizendo no sentido mais fundamental.
próprio do termo. Se você estudar a sociedade, professor, gangues, máfia e tudo o resto que você imaginar de coisas ruins, esses caras fazem o social. Porra, se for estudar Costa Nostra, igreja social, os caras estavam dentro da igreja social fazendo dentro da igreja católica o tempo todo fazendo social. Não, mas não é isso, né? O sentido de socialismo é no sentido de buscar um igualitarismo. Tá, igualdade Então, social. assim, Sim. por isso que a minha pergunta... Aí é todo mundo pobre. Por porque, isso, né, não sei, eu nem preciso chegar a esse ponto. A pergunta é, você está dizendo para mim, então, que uma cultura inteira que todas as pessoas que estão envolvidas com essa cultura precisam pregar o socialismo? É isso? Se for isso, meu amigo, você não vai ter 10% da cultura hip hop com você. Porque na hora que você explicar para as pessoas o que é o socialismo, elas não vão nem querer. Por quê? Sai aqui no Paraisópolis e pergunta para as pessoas o que elas querem. Escuta, você gostaria que todo mundo aqui fosse igual, ganhasse a mesma coisa, tivesse as mesmas coisas e não pudesse buscar melhorar, ficar rico, tal? Porque é isso, tá? Isso eu vejo na cultura do rap, grandes artistas, da gringa, como exemplo, os Estados Unidos, os caras ficam ricos, milionários, cara tem 3, 4 mansões. Aqui se pegar o Racionais, Mano Brown mora no Capão Redondo até hoje. Mas se esse cara morar num Alphaville, por exemplo, num condomínio fechado, o cara é massacrado pelas pessoas, pela ideologia dele. O cara não pode ficar rico. Aquilo é um trabalho, é um business também, entende? Quanto que o cara coloca de esforço naquilo, quanto o cara coloca de tempo é dinheiro também, entende? Porque as pessoas trabalham com idealizações. Então, quando o cara fala assim, e eu já ouvi isso recentemente, não, nos Estados Unidos é uma coisa, mas o hip hop do Brasil... Ele adquiriu uma consciência social maior e tal, então ele sempre foi ligado com a esquerda e sempre vai ser. Essa é a resposta que eu já vi alguém dando na internet. Tá? Então, dizendo assim, lá nos Estados Unidos, não importa, eles são eles lá. Nós aqui, o nosso hip hop, ele é de esquerda. Legal. O problema é, quando você escuta, por exemplo, músicas da cultura hip hop, músicas, né, raps, dos anos 90, por exemplo, sei lá, pega músicas do Sistema Negro. O Livro da Vida, por exemplo. Sim. Você pega músicas do hip hop dos anos 90, lá do começo, anos 80, anos 90, que não tem nada desse papo. A galera do trap não tá preocupada com isso, não. Mas a galera do trap tá na Ferrari voando. De novo, não precisa nem vir pra cá. Tô dizendo o seguinte, que essa consciência... Essa consciência a respeito do que é o socialismo, que o socialismo é melhor, não sei o que, nem estava lá no começo. Não. Isso foi sendo adquirido ao longo do tempo. Então, assim, o rapper, enquanto indivíduo, o Gog, o Eduardo, que era do Facção Central, esses caras, tá bom, você pode ser comunista, não tem problema. Não tem problema, tá legal. Pode botar na sua letra lá que você quer derrubar o capitalismo. Tá bom, beleza, legal. Agora, não queira fazer da sua opção... A opinião do outro. Impor isso, né? Uma imposição. A realidade de uma cultura. Veja, Ticano, eu tô falando de uma cultura. O hip hop é uma cultura. É uma cultura. Não é nem um movimento, é uma cultura que tem grafite, que tem DJ, que tem o MC e que tem o break. B-boy. Exatamente. É uma cultura. Não é possível você querer pegar uma cultura inteira e circunscrever dentro de uma ideologia política. Isso é burrice, para dizer o mínimo. Muito deles não gosta de falar do rap ou do hip hop internacional. Ele só quer viver o movimento brasileiro, cara. Mas aí você perde a sua origem, cara. Você perde... cara, tem o porquê das coisas existirem, tem o porquê das coisas virem, aparecerem. Então, ninguém não surge do nada. Você não pode inverter a ordem dos fatores. Você não pode... Você entende? É complicado. Mas eu vou insistir nisso. Isso é um problema de uma falta de compreensão dos fundamentos das coisas. Será que muita gente está cantando rap, mas ele não está entendendo e nem está vivendo a cultura? Não, mas assim, não é nem esse o problema, porque eu acho que a cultura é uma coisa orgânica. A pessoa está inserida na cultura, ela tá
produzindo cultura também, tá? Então, assim, mas o fato é o seguinte, você tem liberdade para ser, enquanto indivíduo, o que você quiser. E respeitar isso também é divino, agora, é sobrenatural isso. Uma cultura, ela é dinâmica. Agora, veja, um ponto importante aqui. Isso não quer dizer que o rap seja uma coisa que defenda o status quo, por exemplo. Não, o rap, ele é contestador por natureza, ele é alternativo no sentido de... Né, contestador seria lindo, que volta aquilo que eu falo, bater em todo mundo, em todo rap é assim. O sistema. É o hip hop é assim. O hip hop é um movimento do contra. Exatamente. Certo? Do contra. Aí também já vi alguém falando na internet. Tá, o rap é um movimento contra o sistema. O sistema é capitalista, então nós somos contra o capitalismo. Não, não é isso. Não confunde tudo. Não é isso. Porque, sim... A discussão até se no Brasil nós temos capitalismo de verdade. Porque, veja, sei lá, 50% da população não tem saneamento básico. Vocês estão falando do quê? De que capitalismo vocês estão falando? Então, na verdade, o embate fundamental aqui é o seguinte. Nós estamos pregando liberdade ou nós estamos pregando igualdade? A conversa começa aí. Porque se você pegar lá, quais são os fundamentos da ideia de direita e esquerda? É esse. Ou você prega um sistema que garanta a liberdade e, com isso, o nível de desigualdade pode aumentar, ou você prega uma coisa que é igualdade e o nível de liberdade vai diminuir. O que você quer? Você que é aí... né, guardinha, né, da cultura hip hop. Você acha que a cultura hip hop deve pregar a igualdade e não a liberdade? A liberdade é mais importante da igualdade. A liberdade você consegue chegar a muito mais longe do que... A igualdade, na verdade, ela te restringe, ela te prende, ela te volta à escravidão de verdade. Era aquilo que a gente estava falando dos abolicionistas. Não. Se o cara tá falando para mim que ele quer igualdade... Se você, que é o guardinha da cultura hip hop, tá dizendo para mim que você acha que o hip hop é de esquerda, e o hip hop é de esquerda por quê? Porque ele prega a igualdade. A primeira coisa que vai morrer quando essa igualdade se estabelecer é o hip hop. Que é um movimento alternativo de pobre e de periférico. Quando a igualdade se estabelecer, o hip hop vai morrer. Você acha bom? Tá bom. Então, se você acha que o futuro, né, você... escolhe sacrificar o hip hop no altar da igualdade, beleza, mas não queira que as pessoas concordem com você. Eu sou pela liberdade. E eu acho que todas as pessoas, no senso comum, nas suas vidas, elas também são. Ô, professor, na quebrada, ninguém tá preocupado com isso não, irmão. Tá todo mundo vivendo a sua vida, e quando a pessoa tá vivendo a sua vida, ela tá caminhando com algo muito melhor, entende? Não tá preocupado com isso não, irmão. O cara que é de quebrada não tá preocupado com isso não. A gente também não precisa ser poliana, tem muita dificuldade na vida das pessoas. As pessoas estão... Né, os governos, de maneira geral, são lenientes, são lenientes com toda a situação, são falhos, ou são omissos, e alguns são contra mesmo a população. Então, assim, a gente sabe a dificuldade que as pessoas passam em qualquer quebrada do Brasil. Eu te falei agora há pouco que a quebrada, a gente tem muitas empresas hoje, muito trabalho. E por que essas pessoas estão passando dificuldade, irmão? Eu tenho amigos que tem a adega aqui. Na adega, ele tem 3 turnos de 6 horas. Cada turno é em torno de R$1.400, R$1.500 de salário. Cada turno de 6 horas. Ele não consegue colocar ninguém. O cara que eu te falei, que é da papelaria grande aqui na quebrada, que é do tamanho de uma calunga, já falou pra mim, sou amigo dele. Falou, mano, é difícil arrumar emprego na quebrada tem. Agora, se você quer alguma coisa, eu não sei, entende? O que a galera tá querendo, entende? Cara, tem muita coisa boa, tem estudo. Irmão, a gente tem uma das melhores escolas de línguas aqui,
que é um prédio monstro. Eu não vou falar o nome aqui para não dar marketing, entendeu? Porque não estão me pagando nada, mas a gente tem, irmão. Vamos patrocinar aqui. Entende? A gente tem muita coisa fora. A gente tem o Albert Einstein aqui em frente ao estúdio, é um prédio enorme, tem outro terreno enorme, muita coisa boa. A porta tá aberta lá, irmão, mas você precisa adentrar essa porta. O Albert Einstein não vai lá na sua casa e pega você, não. Sabe o que chega na sua casa? É cesta básica. Isso tá chegando na sua cesta básica, entende? Mas e aí, o que você vai fazer com isso quando você está saciado? Você vai ficar esperando a próxima cesta básica? Aquele momento que você está saciado é para você ir procurar as outras coisas. Não, sim, as pessoas estão correndo atrás. Né? Agora, claro, nós temos um outro problema, um problema geracional, tem um monte de outras questões, que inclusive essa, sim. O assistencialismo pode causar um certo arrefecimento desse ímpeto de querer melhorar. Né? E assim, você mora na periferia, na quebrada, aqui eu também moro na periferia, a gente sabe que tem gente que é assim. Que se encosta no assistencialismo e fica lá. Não é todo mundo? Não é todo mundo, mas tem muitas pessoas que se encostam nisso. Né? Porque o assistencialismo no Brasil, sobretudo, e falando da nossa realidade, ele tem uma porta de entrada e não tem uma porta de saída. Eu conversei com o nosso presidente da Associação dos Moradores e do Comércio aqui, ele teve um podcast aqui, ele falou isso aqui no podcast. Ele falou, ô Ticano, a gente não tá mais só dando cesta básica, não. Para a pessoa receber uma cesta básica agora, ela vai ter que estar inserido pelo menos em algum curso para aquilo melhorar a vida dela. Ela não vai simplesmente chegar aqui, pegar uma cesta básica e vai embora, não. A associação tá... Olha a mentalidade, quanto que vai amadurecer. E aí tem um outro problema, porque assim, o sujeito vai lá, faz o curso, e depois não tem emprego. Porque a gente vive num país que está estagnado há décadas. Mas se for ficar pensando no emprego só, mano, tem várias coisas de ganhar dinheiro, de Não se tem, trabalhar, mas chegar em tudo isso... algum lugar. Você querer aquele comunzinho que todo mundo quer, isso aí não vai ter. Todo mundo... Cara, tem tantas coisas de transformação. O lixo, cara, pode virar dinheiro, você pode transformar. O lixo vira em arte, a arte dá dinheiro. Mano, é tanta nuances, cara. Eu não consigo concordar com certas coisas. Me perdoa. Não, tem como buscar caminhos. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é o seguinte, que a gente não pode negar que a gente vive num país oligárquico. Um país em que as pessoas nascem na pobreza e morrem na pobreza. A imensa maioria dos brasileiros nasce e morre pobre. Sim. A imensa maioria dos brasileiros luta e morre pobre. Luta, busca, vai, trabalha, faz e morre pobre. A imensa maioria dos brasileiros vive assim. Então, esse é um fato. Mesmo aquelas pessoas que melhoram de vida, elas melhoram de vida num sentido bastante precário e limitado da coisa. E mesmo aquela pessoa que fica, sei lá, milionária com um empreendimento dentro da quebrada, sei lá, tem um grande mercado aqui dentro da quebrada, tal. Vem um Walmart aqui, pronto, acabou. Mata esse cara. Sim. Tá? Então, assim, nós vivemos num país que está estagnado economicamente há décadas. E que a vida dos mais pobres está estagnada há décadas. O Paraisópolis cresceu, melhorou, as pessoas têm um comércio grande, tá, legal. Mas ainda é o Paraisópolis. Sim. Né? Tem um mercado grande e na rua de trás é uma quebradinha que não tem calçada. Sim. Que, né, eu tava chegando aqui... Tem beco, tem um monte de coisa. Eu tava chegando aqui agora, pra gente chegar aqui, você pega uma problema rua... de umidade, isso tem. Tá todo mundo na rua porque não tem calçada. Porque você não... Então, assim... É precário. Certo? Então, a ideia é que isso aqui se tornasse um grandíssimo bairro de verdade, real, com pessoas vivendo legal. Sim, confortavelmente. Né? Minimamente confortável. A gente aprende a valorizar o lugar e tal, porque, claro, nós estamos aqui, tem que valorizar o que a gente vive aqui e tudo bem. Agora, a nossa meta não deveria ficar assim para sempre. Porque isso torna-se... eu tenho visto também muita gente dizer na internet, coisas de internet, a glamorização da pobreza. Sim, então você vê, tem isso. Então, quer dizer, mais um discurso de elite. A glamorização da pobreza é um discurso que vem da elite. Isso é diferente de você
ressignificar o sentido daquilo, não é glamorizar. Então vamos dar um exemplo. Porque, mano, tem gente que, tipo, tem dinheiro e quer viver aqui e também não tem nenhum demérito. Não, tudo bem, tudo bem, não tem nenhum demérito, mas não é bom você viver num lugar em que você não tem que fazer cocô no buraco, você não tem descarga. É ruim. Mas né? quem Então, tem assim, dinheiro não tá nessa condição, não. Tá... Mas tem muita gente que tá. É isso que eu tô dizendo. Entendi. Então, assim, melhorar, né, uma situação como essa seria melhorar para todo mundo. É claro que você pode falar assim, ó, desculpa o termo, mas vou citar a letra da música, né? Essa porra é o campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí, minha área é tudo que eu tenho, é muito fácil sair, como é que é? É muito fácil fugir, eu não preciso sair, né? Eu acho que é essa letra do Racionais, né? Fórmula Mágica da Paz. Então, você pode ressignificar o lugar porque você vive lá e porque você precisa viver ali. Então você tira aquele estigma de ser um lugar ruim, de sofrimento. Você pega, por exemplo, você lê O Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, ela odiava morar na favela do Canindé. Ela fala mal pra caramba da favela do Canindé. E aí o que o pessoal de esquerda fez? Criticou ela porque ela falava isso. Não, porque ela não tinha consciência de classe, porque não sei o quê. Pô, a pessoa não pode não gostar de morar naquela situação? Numa favela de barraco de madeira, na beirada do rio, lama. Imagina aquilo num verãozão como faz agora. Imagina aquilo no frio. Então, assim, não é... Então, assim, você pode, claro, ressignificar e dar valor para aquele lugar onde você vive. Por quê? Porque é aquilo que você tem. Agora, você ficar, digamos assim, estagnado naquilo, porque tem gente dizendo que... Tem gente dizendo para você que é muito legal você morar ali. Aí não, né? Aí não. Então, quer dizer, a favela enquanto grupo social é um problema social. Não deveria existir favela em lugar nenhum do mundo. A favela, ela pode até surgir como um desespero e depois as coisas irem se ajeitando e aí a coisa virar um espaço confortável para todo mundo. Você fala de não existir favela no lugar do mundo. As pessoas veem os Estados Unidos como algo assim muito supremo, muito economicamente melhor. Cara, se você for ver os Estados Unidos mesmo, toda a problemática que a gente tem no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos. A gente tem favela nos Estados Unidos, tem uma cidade nos Estados Unidos que são terrenos invadidos e que lá nem chega a polícia. É a mesma coisa da favela. A gente tem grandes bairros em grandes cidades dos Estados Unidos que é toda feita de lata. O que é essas cidades feitas de lata? São os trailers. Lá eles não fazem o barraco, mas eles fazem o trailer. Eles moram em trailer. Tem muito morador de rua. E a droga também está nefasta. A gente tem facções no Brasil, nos Estados Unidos, o problema de gangue é enorme, é muito grande. Tanto é que a MS-13, ela nasce em Salvador, ela não nasce ela nasce nos Estados Unidos, ela não nasce em El Salvador. El Salvador agora com o Bukele foi extinto, né? Então todo mundo preso. Mas lá nos Estados Unidos ela tá vívida. Estados Unidos é o maior problema criminal de assassinatos. Lá tem serial killers, que cara, um único cara só mata 50 pessoas. E isso não é pregado. Por quê? Porque ele sabe se vender, entende? A problemática de tudo está espalhada no mundo inteiro. Sim, mas não tô dizendo, mas isso não é porque tem lá que é bom. O de lá também é ruim. Sim, o de lá também é um problema, né? Sim. Então, ó, tem um exemplo simples, recente, de Buenos Aires. A Prefeitura de Buenos Aires, isso tem um vídeo do Raul Jusilores no YouTube, depois quem tá assistindo a gente pode até assistir. Raul Jusilores, que é hoje virou um influencer aí de falar de urbanidade, né? E ele foi visitar esse lugar lá. Era a maior favela de Buenos Aires, que a Prefeitura de Buenos Aires fez um esforço com parceria público-privado, um monte de coisa e tal, e eles estão transformando aquela maior favela de Buenos Aires num conjunto habitacional, assim, um brinco de lugar. Um brinco, alargando as ruas, as pessoas que têm a sua casa já um pouco organizada, eles estão arrumando a casa, a pessoa que mora numa situação mais precária, eles estão... Isso é o governo que faz? É a Prefeitura de Buenos Aires. Um trabalho assim, um negócio, né, que é um modelo para o mundo. Então, dá para fazer
tudo, irmão. Tudo eu acredito que dá pra fazer. O problema é o entendimento que os políticos têm. Sim, Tá? claro, O desvio, óbvio. a grana. Não, Que o sim, cara claro. não quer fazer, mas que dá, Não quer. tem ainda mais. O Brasil é riquíssimo. Irmão, eu conheço o gringo americano de 68 anos de idade. O cara mora no Brasil há 11 anos. O cara fala pra si, assim. São os melhores anos da minha vida. O gringo, ele gosta do Brasil. A gente também tem uma problemática que a gente fala mal do Brasil, cara. O Brasil é bom, o Brasil não é ruim, entende? Não é, principalmente São Paulo. É bom, São Paulo é bom pra caramba. São Paulo tem emprego, tem como estudar, tem como ganhar dinheiro, mas pra isso você precisa querer. E o gringo lá de fora, se for conversar com um gringo, irmão, o pensamento é falar mal do Brasil é coisa de brasileiro. Ah, mas é lógico, a gente nasce aqui com a mentalidade daqui, a gente vive os problemas daqui desde sempre, né? Então, o gringo que vem pra cá, ele vem com a mentalidade de gringo dele, e aí ele até, que é igual, por exemplo, o haitiano que vai para os Estados Unidos. Enquanto o negro americano tá lá pelos subúrbios lá e tal, pelas periferias e quebradas dos Estados Unidos lá, pelas esquinas e tal, não sei o quê, o haitiano chega lá, né? Se forma em medicina e vai ser médico. Porque o cara vem com outra mentalidade. Ele chega nos Estados Unidos, o cara é negro, o cara... Ah, mas não tem racismo. Tá? Ele não tá nem preocupado com isso. Ele vai sofrer racismo? Provavelmente vai. Mas aquilo não paralisa ele. Eu tava conversando com um amigo que mora lá, um cara negro que mora lá, já tem uns 10 anos. Ele fala, cara, assim, aqui onde eu moro, já a maioria dos médicos nos hospitais são haitianos. Haitiano não. Nigeriano. Nigerianos. Os caras estão chegando aqui e assumindo os postos nos hospitais como médicos. Então, claro, tem uma questão de mentalidade também e tal. Mas é isso, assim, o Brasil é um país difícil. Não dá para dizer que não é um país difícil, que não é um país... É um país preparado para quem tem dinheiro. Se você tiver dinheiro no Brasil, você vive bem. Se você tiver um bom emprego, tiver uma graninha, Cara, você vive bem no Brasil. É ótimo viver aqui. Agora, se você não tem, é uma condenação. Né? Isso eu entendo. Veio um outro cara aqui, rapper também, que é o da Goma, e hoje ele é DJ. Ele falou que houve uma fase da vida dele também, que ele entra em depressão e ele vai morar na rua. De que forma que ele sai da rua, mesmo com toda essa depressão, tudo aquilo, ele abre uma poupancinha no banco e tudo que ele pegava na rua ele ia colocando. Ele falava, mas ele tinha consciência, um dia eu quero sair desse. E o cara consegue, entende, irmão? Eu acho que tudo é possível. Eu não acredito mais muito nessa coisa que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente não sei o que. Eu sou um cara muito pessimista, não sei se eu estou errado. Não, otimista. Otimista, é verdade, perdão. Eu sou muito otimista. Será que eu estou errado? Não acho que você esteja errado. Eu só acho que as circunstâncias não permitem que muitos alcancem esse tipo de, entre aspas, ascensão. Né? Tem de tudo, tá? Tem gente que quer viver na rua porque quer. Sim. Tem gente que tá lá porque foi despejado, não conseguiu e foi pra lá e tá lá desesperado pra sair. Tem aquele que por esforço próprio vai lá, consegue e tal. Tem aquele que mesmo se esforçando não consegue. Tem de tudo, tem de tudo. Agora, o que não poderia ter é um país que dificulta o nosso processo de querer melhorar de vida. Agora você falou tudo. Aí é outro assunto, é outro contexto. Isso não poderia existir. Isso eu entendo. Sim. Nós não poderíamos ser tolhidos do nosso direito de querer melhorar. Que muita gente no Brasil é tolhida disso. Isso agora eu entendo. Um cara consegue, outro cara consegue? Claro, né? Claro, é possível. Claro que é possível conseguir. Minha família conseguiu, meu pai conseguiu, minha mãe conseguiu. Minha mãe foi estudar, já uma senhora, voltou a trabalhar com quase 60 anos. Olha que legal. Entendeu? Assim, é possível, sim. É possível. Mas não é possível para todo mundo, porque nem tem como. Porque o Brasil nem tem uma estrutura econômica que seja favorável a isso.